Quer saber quais são os 3 fundos mais cobrados na sua prova da CPA e o que você precisa gravar dessas encrencas? Então vamos nessa, eu sou o Igor Duarte e esse é o Igor Duarte CPA. Então vamos falar sobre esses 3 fundos aqui para você não errar mais nessa encrenca na hora da prova. Roda a vinheta e vamos nessa. Bom galera, vamos lá. Eu tenho visto muita gente errar essas encrencas desses fundos ainda na prova e eu acompanhando, né, desde 2009 nesse mercado, eu acompanhando as provas na MIMA, muita gente me manda, professor, minha prova caiu isso, caiu aquilo, e é muito comum eu ver em quase todas as provas da MIMA esses 3 caras aqui. Tem muitos tipos de fundo, é óbvio, mas esses 3 direto na tua prova pode ter caído, você vai se lembrar, né, se você já fez, e se você não fez, vai cair essa jossa aqui. Beleza? Então deixa eu relembrar para vocês algumas características principais desses caras para você não errar mais nessa encrenca na hora da prova. Bom, o primeiro fundo de curto prazo que todo mundo já vem na cabeça, curto prazo, é o fundo que eu vou colocar minha grana e vai ficar por pouco tempo investido. Não tem nada a ver, meu filho. O fundo de curto prazo, a característica dele é o prazo dos títulos que compõem aquela carteira. Então, o gestor, para esse fundo, ele tem que escolher títulos que tenham como prazo máximo a decorrer 375 dias e prazo médio inferior a 60 dias. Em outras palavras, o gestor daquele fundo de investimento só pode comprar para aquela carteira títulos que não tenham um prazo superior a essa data. Então, por exemplo, digamos que esse cara vai comprar um título público, uma LFT, que hoje chama-se Tesouro Selic, para compor a carteira desse fundo. Se ela tiver um prazo de 450 dias, ele não pode comprar, tá? E na média, se eu pegar todos os títulos daquela carteira e dividir pela sua quantidade, a média tem que ser inferior, o prazo médio tem que ser inferior a 60. Então este fundo, quando cair na tua prova, pode cair de várias maneiras, né? Mas grava esse número 375, porque ele não é um número comum. Você está acostumado com 365, né? Que é a quantidade de dias que tem um ano aí. Mas não sei de onde surgiu isso. Ele tem um prazo máximo a decorrer de 375 e médio inferior a 60. Grava essa informação. Esse cara aqui é o que eu mais vejo cair na prova, o fundo referenciado. Ele tem 2 regras básicas. A primeira é que 95% da sua carteira tem que ser atrelado a um cara chamado benchmark. Tudo bem? Benchmark. Em outras palavras, quando você vê lá no panfleto do banco, Fundo de Investimento Banco XPTO DI, significa que esse cara tem como benchmark quem? O CDI, tudo bem? Até aqui acho que está tudo certo, né? Então 95% da carteira daquele fundo ele tem que comprar ativos atrelados ao CDI, beleza? E ele tem mais uma regra cumulativa que é a regra dos 80% em baixo risco de crédito. Ou seja, esse fundo, além de ter 95% da sua carteira composta por ativos que acompanham o benchmark, 80% daquela carteira, daquele patrimônio do fundo, tem que ser em ativos com baixo risco de crédito. Na sua prova pode estar que tem que ser em títulos públicos federais. É a mesma coisa, porque para o sistema financeiro, título público é o que oferece o menor risco de crédito possível. Tudo bem? E por último, o fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa ele tem um percentual de 80%, mas a palavra-chave desse cara é a palavra doméstica, tudo bem? Taxa de juros doméstica ou índice de preços. Então este fundo de renda fixa, pelo amor de Deus, renda fixa, meu amigo, não significa rentabilidade pré-fixada, que se aplica a 1.000 e vai resgatar 1.100, beleza? Renda fixa significa que a sua renda ela vai acontecer em virtude de algum indicador previamente contratado. Então aqui, este fundo de renda fixa, ele aplica no mínimo 80% na variação da taxa de juros doméstica ou índice de preço. Igor, o que é taxa de juros doméstica? Doméstica é sua casa, meu filho. E qual que é a sua casa? Brasil. Qual que é a taxa de juros básica do Brasil? Selic, né, meu filho? Então, esse cara investe 80% em ativos atrelados a Selic ou índice de preço, pode ser IPCA, um IGPM, mas na tua prova grava essa palavra taxa de juros doméstica, que aí você vai descobrir que é essa alternativa. Gostou? Então deixa o seu comentário, marca aqui o teu amigo, compartilha esse vídeo para quem precisa passar nessa prova. E se você ainda não participa de nenhum grupo, coloca o teu celular aqui, manda para nós, que nós vamos incluí-lo no grupo público, ou se você é meu aluno e ainda não está no grupo VIP, me manda essa mensagem urgente. Manda para minha equipe que você tem que estar no grupo VIP.
diariamente tem uma questão de prova comentada e eu tenho uma participação muito mais ativa por lá. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.